Olá, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindas ao Design Nutri. Aqui nós discutimos estratégias de como emagrecer sem voltar a engordar e também comendo o que gosta, tá bom? Meu nome é Carolina Monteiro e o tema de hoje dessa live é como emagrecer comendo doce. E, gente, eu tenho certeza que é uma das melhores coisas. Boa noite, tudo bom? Uma das melhores coisas que as mulheradas adoram é quando elas falam: não acredito que pode comer doce na dieta, não acredito que eu posso, que tá liberado. Calma lá, vamos conversar. A Nutri vai dizer para vocês quais estratégias usar, mas também eu preciso dizer para vocês a questão do açúcar, qual é o melhor açúcar para usar, qual a melhor preparação, né, para ser usado açúcar, como é que faz, Nutri, me ajuda. Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer para vocês que há vários tipos de açúcares, tá? Açúcar mascavo, acredito que vocês já tenham conhecido, já conhecem, açúcar mascavo, demerara, açúcar refinado, também tem os adoçantes e eu vou explicar de um a um. Boa noite, tudo bom, Ana Paula? Leia também, boa noite. Vou explicar para vocês de um a um. Primeiro que o açúcar mascavo é o açúcar onde é extraído de forma bruta, né? Essa cana de açúcar, ela foi cozinhada, foi retirada essa sua extração, né? Foi retirado o seu produto e não passou por um refinamento. Tanto que o açúcar mascavo, geralmente, qual é a característica dele? É uma característica que tem um pouquinho mais grossinho, né? Um pouquinho mais bruto. O gosto também é um gosto mais encorpado, é um gosto bem característico de açúcar, de cana de açúcar mesmo, né? Quem já provou cana sabe que o gosto do açúcar demerara é bem característico. Tanto que quando nós vamos adoçar um suco, vamos adoçar um café, o gosto é muito perceptível. O gosto fica bem encorpado mesmo, né? Fica até difícil de diferenciar o que é o gosto da fruta e o que é o gosto do açúcar, porque o açúcar fica muito forte. Mas também tem o demerara, que já passou por um processo um pouquinho mais de refinamento, comparado ao mascavo. Porém, também tem um outro tipo de açúcar, que é o açúcar refinado, o açúcar branco, o açúcar de mesa também, né? O pessoal fala. O açúcar branco, o açúcar refinado, ele passa por um processo de refinamento. E nesse processo, geralmente, também é adicionado enxofre, que é para dar essa coloração branca. Por quê? Vocês sabem que o açúcar normal, o açúcar natural, como o mascavo, como o demerara, que já são açúcares de forma mais bruta, né? Retirado dessa forma mais bruta e não passou por tanto processo de refinamento, é como se fosse um açúcar integral, vamos se dizer assim. Então, esse açúcar refinado, geralmente, é adicionado enxofre para dar essa coloração branca, né? E aí, por adicionar essas composições químicas, como enxofre e também muitos outros aditivos, acaba também fazendo com que as suas propriedades nutricionais também sejam perdidas, comparado, né, ao açúcar mascavo, açúcar demerara, que já são preservadas essas características, né, nutricionais, tá bom? Então, já diferenciando aqui um do outro. Só que também tem os adoçantes, né? Como uma tentativa de pessoas consumirem, né? Tirarem o açúcar para colocar o adoçante numa tentativa de deixar um pouco mais doce, um pouco mais característico, o sabor doce, né? No alimento. Eles criaram o açúcar, né? O açúcar não, o adoçante. Só que tem adoçantes, gente, que são adoçantes naturais, que são retirados de frutas, que são retirados de ervas também, como stevia, né? Como xilitol também. Porém, tem açúcar, tem adoçantes que são utilizados, que são feitos, na verdade, são artificiais, né? Que são feitos em laboratórios, onde eles usam produtos químicos para fazer esse adoçante artificial, tá bom? Então, vamos primeiro trazer o conceito de açúcar. Trouxe aqui o conceito de açúcar para vocês, primeiramente. E agora eu vou dizer pra vocês onde é que as pessoas mais erram, como eu falei pra vocês, né, gente? As pessoas mais erram é quando elas retiram o açúcar na tentativa de... Não, vou retirar o açúcar porque o açúcar engorda, então eu vou colocar o adoçante aqui no meu café, no meu suco, fazer alguma preparação, vou colocar um adoçante. Então as pessoas, elas erram muito nisso, achando que está tudo bem, que está tudo ok, é mais saudável. Só que, na verdade, gente, a gente precisa ver qual o tipo de adoçante que você está usando, tá bom? Tem gente que tira o açúcar, que tira o demerara, o mascavo para colocar um adoçante, e coloca um adoçante artificial. Vocês acham que, de fato, isso vai ser mais benéfico para a saúde de vocês?
E quando na verdade não é isso que acontece, né? Sinceramente, eu como nutricionista, Carol, prefiro falar para o meu paciente para ele continuar usando o açúcar, mas um açúcar que seja mais escurinho, de preferência um mascavo ou um demerara, justamente por causa do sabor mais palatável, né? Principalmente demerara, gente, é o que eu mais tenho recomendado. Por quê? Às vezes o meu paciente ele fala, não, vou tirar então o açúcar, né? Principalmente paciente diabético. Vou tirar o açúcar, vou colocar um adoçante artificial. Aí o que ele faz? Ele pega o suco, pega o café e enche de adoçante, né? Porque o adoçante, 2 gotas, geralmente não é o suficiente para adoçar. Para quem está acostumado, para quem está habituado a tomar café ou suco com muito doce, 2 pingos de adoçante não vai ser suficiente. Essa pessoa ela vai simplesmente encher de gotas, né? Às vezes, o que vai acontecer? Vai acabar ficando até o valor calórico igual. Ah, Nutri, mas tem adoçante artificial que tem poucas calorias ou que não tem nada de calorias. Não vão com essa, gente. Não vão com essa. Porque se tá adoçando, né? Se adoça. Inclusive, às vezes, vem no rótulo nutricional de alguns adoçantes que tem um valor calórico ali. Vocês já pararam para pensar? Já pararam para analisar, na verdade, que alguns adoçantes, eles têm ali o seu valor nutricional, o seu valor calórico, e às vezes a pessoa de tanto colocar, principalmente quem não tem muito conhecimento, né, e os médicos, geralmente o médico ou o nutricionista, que tem aquela preguiça de ensinar pro paciente, fala, não, tira o açúcar e coloca o adoçante. Mas acaba não explicando para esse paciente como é para ele fazer. E às vezes o que acontece? Ele está acostumado, habituado a tomar um café cheio de açúcar, rico em açúcar, onde ele coloca 2 colheres de açúcar, aí não, tira o açúcar e coloca agora o adoçante, geralmente um adoçante o mais barato que tiver, porque ele também não sabe diferenciar qual o melhor, qual o pior. Ele simplesmente compra qualquer um, vai colocar um adoçante artificial e vai simplesmente, encher lá, vai colocar muito adoçante, muitas gotas, e às vezes vai equivaler o valor calórico da colher de açúcar. Então, será que de fato é vantagem fazer isso? Então, o que eu falo para o meu paciente, sempre que eu ensino? Ah, Nutri, eu quero deixar de tomar açúcar, quero deixar de comer açúcar. Vamos lá. Compra um açúcar em que você é um pouquinho mais escuro, vai para o mascavo ou vai para o demerara, mas na tentativa de ir reduzindo, tá? Na tentativa de ir reduzindo. Coloquei 1 colher de açúcar, Nutri. Ah, mas pra mim, né, eu prefiro 2 colheres. Mas vai com esse pensamento também de que você quer retirar o açúcar da sua alimentação e que você precisa, né, retirar esse açúcar. E aí você vai tirando, vai colocando 1 colher, uma semana depois você coloca meia colher, outra semana você coloca um pouquinho menos, e assim você vai reduzindo essa quantidade de açúcar, tá bom? Então, onde eu vejo que as pessoas erram muito é quando as pessoas simplesmente deixam de comer açúcar para tomar o adoçante, né? Às vezes artificial, porque não sabe qual é qual, o que é melhor, o que é o pior, né? Não tem noção disso, porque às vezes um médico ou um nutricionista não ensina. Então, o que ele faz? Vai comer, vai comprar o mais barato e vai colocar, vai encher ali, porque vocês sabem que a questão de adoçar, né, a comparação de 1 colher de açúcar para duas gotas de adoçante artificial, qual é que vai adoçar mais? Claro que é o açúcar. Então, para esse paciente que está habituado simplesmente a todo tempo tá tendo uma alimentação rica em açúcar, duas gotas de um adoçante artificial não vai ser suficiente para ele. Então, ele vai simplesmente exagerar, tá bom? Então, alguns adoçantes são chamados de edulcorantes porque são vindos, né? Tem alguns adoçantes naturais e alguns artificiais, né? Recapitulando aqui para vocês. E esses adoçantes naturais vêm de frutas, vêm também de alimentos de plantas, né? Como é o stevia. O stevia é uma extração de uma planta que dá esse sabor mais adocicado. E, gente, eu queria também trazer uma coisa para vocês. Para um paciente que ele recebe um salário mínimo, porque, assim, meus pacientes, eles não são pessoas que têm boas condições. São pacientes que recebem ali de 1.000 a 2.000, 3.000 reais de salário, né? Essa pessoa, ela vai ter condições de comprar, porque, gente, ainda tem isso, tem açúcares que são muito caros.
Eu tava analisando aqui o valor do xilitol, né? Porque todo mundo agora, parece que a onda agora é xilitol. Aonde eu entro tem nutricionista falando, usa o xilitol, faz o xilitol pra isso, coloca, vai fazer um bolo, coloca o xilitol. Gente, 1 quilo desse açúcar xilitol é R$60. Me disse uma pessoa que tem um salário mínimo, se ele tem condições, se esse paciente tem condições de comprar um xilitol pra usar. Não tem, gente. Então, às vezes, o que falta também é um pouco de senso, né? Então, porque as pessoas deixam de utilizar açúcar, né? Principalmente pacientes diabéticos, pessoas que querem emagrecer, porque eles vão logo pro adoçante? Porque é mais barato, né? O que mais cabe no orçamento dessa pessoa. Mas talvez, será que esse adoçante, ele realmente é um adoçante natural? Ou é um adoçante artificial? Então, às vezes, a gente tá tirando um que é um açúcar, né, que é pior, para um mais pior ainda. Não sei nem se existe mais pior, né? Mas a gente tira um que é pior para um pior ainda. Então, será que compensa, né? Então é isso, gente. E o açúcar, na verdade, porque nós nutricionistas, né, eu não tô dizendo que são todos, mas eu assim, não é que eu sou contra o açúcar, mas também não sou a favor. Sempre falei isso pra vocês, né? Porque, gente, o açúcar, ele traz muitos malefícios para nossa saúde. E hoje, tudo que nós consumimos tem açúcar. A pasta, o creme dental, é docinho. Vocês já perceberam que é docinho? Claro, ali tem açúcar, gente. Tem um tipo de açúcar chamado maltodestrina, que é um tipo de açúcar. Então, olha só como tudo ao nosso redor tem uma grande quantidade de açúcar. Antigamente, as pessoas elas não sofriam com diabetes, com obesidade, com hipertensão. E hoje, o número de pessoas que estão com problemas metabólicos, que estão com doenças metabólicas, tá travando aí, gente. Eu tô percebendo que tá travando a live aqui. Se estiver travando, falem aqui pra mim, pra gente já ver o que a gente pode fazer, tá bom? Mas o que eu vejo de pessoas eu até me perdi aqui. Peraí, deixa eu tomar um pouco de água. Tá tudo ok? Tá travando? Vão falando aqui pra mim, tá? Então, às vezes, esse açúcar, gente, o açúcar, de fato, ele, principalmente o refinado, ele é calorias vazias, sabe? São calorias vazias. Comparado também até mesmo o próprio adoçante também são calorias vazias. O que é calorias vazias que eu digo, né, que os nutricionistas falam? Calorias vazias são aquele alimento que não te fornece nutrientes, tá? Então o sal pode ser uma caloria vazia. O açúcar pode ser um açúcar de caloria vazia, ou seja, não está te fornecendo nutriente, tá? Ah, tá, voltei, me lembrei aqui o que eu tava falando. Que antigamente, no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, as pessoas não tinham doenças metabólicas. O que são doenças metabólicas? Obesidade, hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares. Não tinham isso. Porque naquela época, os alimentos a alimentação era uma alimentação mais natural, mais rural, onde as pessoas tinham a sua horta, pegavam na sua horta. Hoje não. Hoje as pessoas, quanto mais acelera, né, a forma de vida, quanto mais as pessoas estão mais aceleradas, mais ansiosas, mais elas querem coisas práticas. Elas querem alimentos práticos. Então elas vão para alimentos que duram mais. Claro, você não vai comprar um alimento em que no outro dia já está podre, já apodreceu na geladeira. Não, a gente quer alimentos que durem mais. Só que para esses alimentos durarem mais, esses alimentos, eles geralmente, a indústria vai colocar mais aditivos para que a vida desse alimento dure mais. Geralmente, principalmente salgadinhos, embutidos, enlatados, os industrializados em geral, são alimentos que são ricos em açúcares, ricos em sódio, né, em sal, que é para ter um tempo de vida maior. Quanto mais sódio, quanto mais sal nesse alimento, maior vai ser o tempo de vida desse alimento e menor vai ser o seu tempo de vida. Ou seja, quanto mais sal, quanto mais açúcar tiver nesse alimento, menos você vive, porque você vai consumir
né? A tendência, não sei se vocês perceberam, mas a tendência é cada vez mais aumentar esse índice de pessoas com obesidade, com hipertensão, com problemas cardiovasculares, com ansiedade, com depressão também, que vocês têm percebido que tem aumentado nesse tempo de pandemia. Então, o que mais tem aumentado é os índices de depressão e ansiedade, de problemas psicológicos, né? E tem a ver com a alimentação, sim, com toda certeza a alimentação está diretamente relacionada, porque hoje as pessoas estão consumindo mais alimentos ricos em açúcar, né? Alimentos ricos e industrializados, tá? Então, como eu falei pra vocês, porque eu prefiro passar um açúcar demerara ou mascavo, ou um açúcar natural, como o caso do xilitol, né? Ou então o mel, para quem tem condições de comprar, né? Porque vocês sabem que o xilitol, como eu falei para vocês, 1 quilo é R$60. Nem todo mundo tem condições de comprar um xilitol, né? Então, agora parece que é moda. Onde eu vejo nutricionista, Instagram, blogueira colocando, coloca uma colher de xilitol. Não sei o que faz. Gente, tem gente que não tem condições. Tem gente que não tem condições de pagar xilitol, em 1 quilo de xilitol, né? De açúcar xilitol, para consumir durante, né, um mês. Então eu prefiro falar para o meu paciente, vai para o açúcar, tá consumindo açúcar? Então deixa o açúcar natural, o açúcar refinado, vai para o açúcar demerara, o açúcar mascavo, mas com a intenção de ir reduzindo essa quantidade de açúcar que você está ingerindo. É importante também. Eu já deixo o meu paciente ciente de que ele precisa reduzir aquilo. Explico quais são os malefícios que aquela quantidade de açúcar que ele está consumindo, o que vai acontecer se ele continuar consumindo daquela forma exagerada. Então eu explico para o meu paciente o que ele tem que fazer, tá? Mas, então é importante, como eu falei para vocês, ter esse intuito de ir reduzindo. Se você vai consumir, se você ainda está consumindo açúcar refinado, vai para o açúcar mascavo, vai para o açúcar mais escuro, né? Que são açúcares menos refinados, né? E vai com o intuito, vai com esse pensamento, com essa mentalidade de ir reduzindo, de tirar realmente o açúcar da sua alimentação, tá? Vamos lá. Então, quais são os efeitos colaterais do açúcar? O que o açúcar nutri vai gerar no meu corpo? O que o açúcar vai gerar se eu continuar consumindo da quantidade que eu estou consumindo? Se eu continuar consumindo de forma exagerada, o que vai acontecer com o meu corpo, gente? O que vai acontecer com o meu corpo? Como eu falei para vocês, doenças metabólicas, como obesidade, como hipertensão, problemas cardiovasculares. E hoje, não sei se vocês perceberam, gente, mas o que eu tenho atendido de pacientes com problema de gordura no fígado, ou esteatose hepática, que é o nome científico, mas o nome, assim, vou usar o termo popular, gordura no fígado. O que mais eu tenho atendido de pessoas no meu consultório com problemas que estão com gordura no fígado. Gente, a gordura no fígado não é só questão de gordura, não. A gordura no fígado tem mais a ver com o excesso de açúcar do que com a própria gordura. Vocês sabiam disso? Então, o que mais eu tenho atendido de pessoas no meu consultório com gordura no fígado, gente, não é de brincadeira, não. Não é de brincadeira. Ou seja, as pessoas estão consumindo quanto mais açúcar, quanto mais alimentos ricos em açúcares essas pessoas estão consumindo, que você está consumindo, mais você vai ter problemas na sua saúde, mais problemas você vai ter futuramente a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo, o que pode me dar a Nutri? Letargia. O que é letargia? É aquela pessoa que ela vive lenta para as coisas. É aquela pessoa que vive, sabe, parece que ela não consegue raciocinar direito. Ela tem baixo raciocínio. É aquela pessoa que parece que vive lenta. Parece que ela não consegue fazer as coisas. Às vezes dá muito sono, ela tem muito sono. Então, uma pessoa que tem uma alimentação rica em açúcar pode ser isso. Pode ter, a curto prazo, letargia, baixo raciocínio, não consegue raciocinar direito. É uma pessoa que não consegue, é uma pessoa irritada, é uma pessoa que geralmente está com sono, tem baixa disposição, isso a curto prazo, tá? A médio prazo, o que pode acontecer, Nutri? Uma gordura no fígado, como eu falei pra vocês. A gordura no fígado, gente, recapitulando aqui pra vocês, voltando aqui, que o que tenho atendido de pacientes com gordura no fígado é muito grande, gente. Tem aumentado. E a gordura no fígado não tem a ver com gordura, com o consumo de gordura. Tem a ver com o alto consumo de alimentos ricos em açúcar, tá?
gordura no fígado, tem mais a ver com com alimentos que você está consumindo que são ricos em açúcar do que com própria gordura, tá? Por quê? Ricos em açúcar, ricos em calorias. Como é que esse fígado ele vai conseguir metabolizar a grande quantidade, a bomba calórica que você está fornecendo para ele? Ele vai ter dificuldade para digerir. Então eu sempre falo para vocês que o ser humano, na verdade, ele não foi feito para consumir açúcar. Quando uma pessoa ela consome açúcar, o corpo ele vai ter que fazer, principalmente o fígado, ele vai ter que metabolizar de uma forma muito, sabe, muito complicada, muito rápida. E às vezes isso acaba sobrecarregando o fígado, né? Acaba sobrecarregando ele. E hoje as pessoas estão consumindo muito açúcar em tudo, gente. Em tudo. Quantas colheres? Eu quero fazer a pergunta aqui para vocês, que vocês me respondam aqui. Vocês já pararam para pensar quantas colheres de açúcar que você consome hoje? No seu café, no seu suco, não sei, alguma outra coisa, num bolo de chocolate que você come. Você já parou para contabilizar a quantidade de açúcar que você consome? Ainda não? Então, fica aí como dever de casa para você, né? E a longo prazo, o que pode acontecer? Obesidade, diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares e cárie, né? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, esses são os efeitos colaterais do consumo excessivo de açúcar, tá? Então é isso, gente. Tudo que consumimos hoje tem açúcar, como eu falei pra vocês. Até a própria pasta de dente, até o próprio creme dental tem alimentos... tem uma quantidade, obrigada. Tem uma quantidade de açúcar. Tanto que é docinha, né? Principalmente de criança, gente. Principalmente de criança. Então, praticamente tudo que a gente consome, hoje em dia, parece que aonde a gente vai, a praga do açúcar tá. Se a gente vai se a gente vai escovar o dente, tá lá a praga do açúcar. Se a gente vai fazer alguma coisa, tá lá açúcar. Então, geralmente, quase tudo que a gente está consumindo hoje, se a gente olhar no rótulo, e às vezes no próprio rótulo vem dizendo isento de açúcar, não tem açúcar. Mas quando nós vamos olhar a lista de ingredientes, tem açúcar lá. Porque o açúcar, gente, ele não vem escrito só açúcar. Ele vem escrito maltodestrina, sorbitol, xilitol, sacarose, frutose, galactose. Vários tipos, tem vários nomes. Amido. Então tem vários nomes. O açúcar, ele não é só não vem escrito açúcar, vem escrito outros nomes, tá? Por quê? Porque tem vários tipos de açúcar, são vários tipos, tem vários nomes, tá? Então, o açúcar, às vezes, ele não vai estar escrito ali açúcar. Eu estava até analisando meu Deus, um chiclete, um Trident, né? Que fala que é zero açúcar, né? E eu fui olhar o rótulo, falei, não, será? Zero açúcar e é doce? Como assim? Gente, tinha lá xilitol, sorbitol, sacarose. E sendo que no rótulo está escrito sem açúcar. E tem pessoas ainda que consomem chocolate dizendo que não, é zero açúcar. Zero açúcar, tá tudo ok, ó. Posso consumir à vontade na minha dieta, que eu não vou engordar. Quando vai olhar o rótulo, amada. Quando você vai olhar o rótulo, tá lá escrito sorbitol, xilitol, sacarose, sucralose, não sei o que. Tá lá escrito o nome. E às vezes eu também analisei um rótulo de um bombonzinho de chocolate, onde dizia que não tinha açúcar, que era zero açúcar. Quando eu olhava, cheio de açúcar. Tinha 6 tipos de açúcar. 6 tipos de açúcar em uma barrinha de chocolate, onde dizia que não tinha açúcar, que era zero açúcar, isento de açúcar. 6 tipos de açúcar. Como pode isso, né? Então vamos lá. E por que não cortar o açúcar de uma vez? Eu sei que eu falei pra vocês que tem como consumir, ter uma alimentação sem comer doce, né? Que tem como ter uma alimentação comendo doce. Eu vou chegar lá, mas eu preciso primeiro trazer a verdade pra vocês, como faço em todas as lives, como faço em todos os conteúdos que eu trago aqui pra vocês. Eu preciso primeiramente dizer que sim, é possível, mas eu também preciso mostrar qual é a realidade, qual é a verdade. Né? Eu vou estar sendo uma nutri mentirosa aqui, chegar e dizer, não, gente, pode consumir, vai emagrecer, tudo certo, tudo ok.
Mas aí eu preciso dizer a verdade para vocês, né? Se eu estou aqui querendo estabelecer a verdade, então eu preciso, nesse exato momento, dizer para vocês o que vai acontecer se vocês continuarem consumindo alimentos ricos em açúcar, aumentar a quantidade que vocês estão consumindo de açúcar. Eu preciso chegar aqui e dizer para vocês, tá bom? Então, por que não cortar açúcar de uma vez? Nutri, eu decidi. Eu não quero mais comer açúcar na minha alimentação. Vou tirar o açúcar. E eu vou tirar amanhã. A partir de amanhã, Nutri, eu vou tirar o açúcar da minha alimentação. Não vou mais comer o açúcar. Não vou. Mas, amada, deixa eu explicar pra você a melhor forma de você tirar esse açúcar. Você quer tirar esse açúcar? Quer tirar? Então tá, Nutri vai te ensinar. Mas não vai com muita sede ao pote. Não vai simplesmente chegar, não, amanhã vou tirar o açúcar e pronto, acabou. Que vai dar ruim pra você. Por experiência própria, como eu tenho visto com as minhas alunas, como eu tenho visto com meus pacientes no consultório, o meu acompanhamento, eu sempre estou acompanhando meus pacientes dia a dia, né? A minha consulta, ela leva também o meu paciente, peraí, gente, que a minha garganta não tá muito legal. Na minha consulta, vai os 30 dias para eu ficar acompanhando esse paciente durante os 30 dias. E todos os dias eles estão ali, mandando foto, tirando dúvidas. E eu sempre estou acompanhando para saber como é que tá a evolução, se esse paciente está tendo boa adesão à dieta, né? E como é que eu faço? Sempre aconselho, não vai com muita sede ao pote. Eu quero tirar o açúcar, vou tirar amanhã, pronto, acabou, não vou mais consumir. Não, vai com calma. Sabe o teu café lá, acostumada a tomar café com açúcar. Compra um açúcar diferente, não compra mais o açúcar branco, refinado, compra um mascavo, um demerara, ou se você tiver condições de comprar um xilitol, tudo bem. Compra, vai colocando uma colherzinha, vai reduzindo aos poucos, tá? Semana que vem, já deixa metade de uma colher, na outra semana, vai reduzindo, amada, vai reduzindo, essa quantidade de açúcar, tá? Por que, Nutri? E se eu quiser tirar logo de uma vez? O que vai acontecer, Nutri? Tá, vamos lá. O que vai acontecer? Simplesmente o seu corpo ele vai ter uma abstinência. Uma abstinência, sim, ele vai ter uma abstinência, assim como é com a cafeína. Você já tentou tirar a cafeína da sua alimentação? Você já viu o efeito horrível que causa? O efeito horrível quando você tenta tirar o café da sua alimentação? Dá uma dor de cabeça, dá uma irritabilidade, a pessoa fica sonolenta, a pessoa tem baixa produtividade. A mesma coisa com o açúcar. O açúcar, gente, tanto que tem pessoas, tem autores, tem estudos que falam, inclusive até nutricionistas também, né? Que falam que o açúcar é um tipo de droga. Por quê? Porque o corpo, ele simplesmente se habitua com aquilo. Todos os dias você, Amara, está consumindo teu açúcar. Todos os dias no teu café, no teu suco, no teu café, no teu suco, no teu chá, no bolo, e sei lá o que mais que você está fazendo. Todos os dias você consome açúcar. E aí, de repente, você tirou. Você vai começar a sentir dor de cabeça. Você vai começar a sentir irritabilidade. Você vai começar a ter baixa produtividade, sonolência, uma letargia, né? Sonolência, né? Então, você vai começar a ter essas coisas. E o que você vai fazer para combater isso? Vai tomar remédio? Não sei, né? Tem pessoas que tomam. Mas, geralmente, o que você vai fazer? Você vai voltar a tomar açúcar. Você vai voltar a comer açúcar. Por quê? Você não vai aguentar. Não vai aguentar ficar com aquela dor de cabeça horrível o dia todo. Não vai aguentar. Por isso que tem pessoas que, quando passam muito tempo da hora de comer, e vão tomar um café ou vão comer um bombom, na mesma hora passa todos os tipos de efeitos colaterais que a pessoa tinha da questão da escassez de açúcar, quando parou de consumir açúcar. Do baixo índice de açúcar no sangue. Então o que a pessoa vai fazer? Ela vai comer um bombom, um café. Tem gente que fica com dor de cabeça, tomou café, tomou um suco, comeu um bombom, pronto, passou a dor de cabeça. Por quê? Açúcar. Falta de açúcar no sangue. Então tem pessoas que se for tirar dessa forma, vai ter problemas seríssimos. Seríssimos nesse sentido, tá? No sentido de vai ter dor de cabeça, vai ter irritabilidade. Ixi, a mulher vai ficar estressada. A mulher já é estressada por natureza, né? E aí vai tirar o açúcar, vai ficar mais estressada ainda. Então, como é que eu vou fazer, Nutri? Vai fazendo
gradativamente, como eu falei pra vocês. Se vocês tirarem de uma forma brusca, o que vai acontecer? Vai acontecer o efeito rebote. Inclusive, gente, eu tenho um estudo aqui que foi feito em Israel que comprovou, na verdade, que o certo é ir tirando de forma gradual, tá? Por quê? O que vai acontecer? Essa pessoa vai ter o efeito rebote. O que é o efeito rebote? É o efeito que você restringe. Restringiu, chegou no seu limite. Chegou no teu limite. O que vai acontecer? Você vai simplesmente não vai aguentar mais, vai querer consumir o chocolate, vai querer consumir o açúcar, vai querer consumir e não vai consumir pouco, vai querer consumir em grande quantidade, de forma exagerada, havendo uma compulsão, havendo um exagero no consumo de açúcar ou de algum alimento rico em açúcar. Então, eu não oriento, né? Não faço isso com meus pacientes também. Sempre falo, vai aos poucos, vai devagar, vai de forma gradativa, vai colocando ali um pouquinho, depois vai reduzindo, até quando você perceber, já acabou, já parou de consumir açúcar, né? Inclusive, como eu falei pra vocês, tem um estudo que demonstrou que tinham vários voluntários, eram 139 voluntários. Alguns foram divididos em dois grupos. Um deles consumiam doce no café da manhã. Bolo, bombom, biscoito. Eles consumiam isso no café da manhã. E fizeram uma comparação, enquanto outros não consumiram nada. Não consumiram nenhum tipo de alimento doce, né? Só que um grupo consumiu pelo café da manhã. E o que aconteceu? Quando terminou o estudo, eles foram foram ver a questão se tinham perdido peso ou não. E aquelas pessoas que tinham consumido mais, açúcar, né, doces no café da manhã, eles tiveram mais perda de peso. Por quê? Porque na hora que eles comeram pela manhã aquele alimento rico em açúcar, eles liberaram um hormônio chamado dopamina. Quem tem geralmente uma alimentação rica em açúcar, rica em chocolate, é uma pessoa que ela libera dopamina, né, que é um hormônio do prazer, do bem-estar, enquanto os outros, o grupo que não consumiu, não teve essa perda de peso tão eficiente como o grupo que comeu o doce pela manhã. Por quê? Essas pessoas que não consumiram pela manhã, mas também quando consumiam de forma exagerada. Então, por isso que eles não conseguiram emagrecer de forma eficaz, de forma eficiente. Por quê? Eles não comiam no café da manhã, mas consumiam durante o dia, ficavam beliscando uma coisinha, ou então se restringiam demais, mas quando chegava um tempo, consumia demais, consumia exageradamente. Ou seja, às vezes, será que de fato é legal você fazer uma dieta em que você se restringe tanto, e chega num momento em que você não aguenta mais e acaba consumindo não só uma barra, mas 2 barras de chocolate, um pote de Nutella. Então, será que de fato isso é eficiente? Então, vamos lá. E Nutri, eu não consigo parar de tomar café sem açúcar. O que eu devo fazer? Gente, tem algo que o nosso corpo ele é muito inteligente mesmo. Se você quer parar realmente de comer açúcar, parar de comer doce, porque eu sei, gente, que uma mulher, quando ela vem no consultório querendo emagrecer, ela não quer ficar refém de chocolate. Você aí, mulher, que está me assistindo agora, você quer ficar refém de chocolate? Eu tenho certeza que você entrou aqui nessa live com o intuito de que eu diga pra você, não, pode comer chocolate à vontade, você vai conseguir emagrecer, pode ter certeza. Você pode sim. Inclusive, eu tenho provas, eu vou provar pra vocês daqui a pouco que é possível, tá? Mas eu tenho certeza que você não quer estar consumindo chocolate todos os dias. Até porque financeiramente estar consumindo chocolate todo dia não é viável. E você não quer ficar refém, você não quer ficar presa a um chocolate todos os dias. Não, porque eu tenho que comer chocolate todos os dias, porque se eu não consumir, meu dia não presta. Isso não é legal, gente. É como se você realmente estivesse presa a uma coisa. Não, você precisa consumir aquilo, porque se eu não consumir, pronto, meu dia foi ruim, porque eu não comi chocolate. Então você está presa a uma coisa, a uma comida, a um alimento. E esse alimento tem sido o seu senhor. Então você precisa também analisar isso aí, ver a tua alimentação como é que tá, dar um olhar a mais para a tua alimentação, tá bom? Então, as nossas papilas gustativas, né, que tem na nossa língua,
elas se renovam a cada 14 dias. Então, quando você para de tomar um café sem açúcar por 14 dias, no 15º dia você vai provar esse açúcar e você vai perceber que o gosto não vai estar tão amargo assim. E ainda tem um outro fator, que tem pessoas que fazem café de maneira errada. Vocês sabiam que o café, ele não se ferve? Quanto mais você ferve esse café, mais queimado ele fica, mais amargo ele fica e mais alta concentração de cafeína ele vai ter. Então, por isso que tem pessoas que não conseguem tomar café sem açúcar, porque estão fervendo o café. Café não se ferve, gente. O café natural, o café normal, o café que deve ser feito, a forma geralmente que deve ser feita, não é ferver o café. A borra de café não é ferver, gente. O pó de café não tem que ser fervido. O pó de café ele tem que ser... Você coloca no coador ali ou no saquinho de café uma colher, dependendo da quantidade, e você vai jogar água por cima. Sabe como se faz chá? É assim que se faz chá, né? Então você vai fazer um café como se faz o chá. Não se ferve, porque se você ferver, você vai queimar esse café e esse café vai ficar amargo, mais amargo ainda, e a concentração de cafeína vai aumentar muito mais. Entende? O café, ele tem que ser feito na hora e tem que ser tomado na hora. Nada de tomar café e deixar para depois. Não, vou deixar para tomar depois. Aí vai ficar mais amargo, mais travoso e maior concentração de cafeína. Então, ou seja, estávamos fazendo café de maneira errada muito tempo, né? Por muito tempo. Agora vocês já não vão mais cair nessa besteira. Vai fazer o café, faz o café na hora e toma na hora, tá? Se for para moer na hora, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Mas o certo, gente, o café ele tem que ser ralinho mesmo, ele tem que ser transparente que nem o chá, tá? Esse café que é o café verdadeiro, tá? Não é aquele café preto, não. Deixa eu fazer o café preto, não. Aquele café já tá queimado, por isso que ele fica amargo. Então, como é que eu devo fazer? Vai reduzindo de forma gradual esse açúcar. Reduzindo, até você não sentir mais o gosto do açúcar. Ou então faz essa outra maneira, né? Passa 14 dias sem comer um alimento com açúcar. No 15º dia, você já vai estar, tranquilamente. Suas papilas já renovaram. Você vai sentir um outro gosto. Você já não vai sentir um gosto tão amargo assim do café ou do suco, tá? Eu sempre falo, Nutri, mas tem frutas que tem que ser consumida com açúcar porque são muito amargas e são muito azedas. Se fossem para consumir, amada, se fosse para consumir com açúcar, Deus tinha feito adoçado do pé, tá? Ah, mas o maracujá é muito azedo. O cupuaçu aqui da minha região, né, que é uma fruta muito conhecida aqui na minha região, é muito azedo também. A acerola. Ah, mas tem que ser... O limão, gente, tem que ser consumido assim mesmo, azedo. Quanto mais azedo, maior a concentração de vitamina C. Quando você adoça esse suco, você está simplesmente destruindo essas vitaminas, essa vitamina C. Essa vitamina C, ela tá indo pelo ralo e aí você vai consumir o suco ou a água com açúcar. E a vitamina C já foi-se embora, né? Então, o que você tem que fazer? Consome assim mesmo. Consome, bate o suco na hora e toma. Faz o café na hora e toma, tá? Não deixa para depois. Senão vai perder as suas propriedades nutricionais, tá bom? Agora, uma coisa que a mulherada fala muito pra mim, Nutri, eu tô no meu processo de TPM, tô no meu ciclo menstrual, eu tô muito chateada, eu quero comer um chocolate, me ajuda, Nutri. Eu sei que eu tô no processo de dieta, né, de emagrecer, mas como é que eu faço, Nutri, pra comer? Eu posso comer um chocolate no meu momento de TPM? Olha só o que vai acontecer. O nosso corpo, ele foi habituado a nos dar recompensa. O nosso corpo, ele foi habituado a fazer a gente ficar bem e não a gente sofrer. O nosso corpo, ele não foi feito para sentir dor, ele foi feito para te causar prazer. Então, o que ele puder fazer para te causar esse prazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, quando a mulher ela está no período de TPM, ela está... Pensa só, a mulher está ali no período de TPM, está todo o tempo aquele desequilíbrio hormonal acontecendo, ela está com vontade de comer a casa toda, está com vontade de matar alguém. Por quê? Está sentindo dor. Me diz qual é a pessoa, principalmente mulher, gente. Qual é a mulher que sente dor e simplesmente fica lá tranquila? Ai, não, tô plena, maravilhosa. Dor? Tô sentindo dor, mas eu tô tranquila. Me diz qual é a mulher que fica tranquila, qual é a mulher que fica bem sentindo dor. Ninguém, gente, fica bem sentindo dor.
Eu nunca vi uma pessoa, eu tô muito feliz, eu tô maravilhosamente bem porque eu tô sentindo dor. Nunca vi gente fazendo isso. Então, o nosso corpo, a mulherada aí, né, que está no processo de TPM, o teu corpo, ele sempre vai te induzir a você ter... pegando esse exemplo. Então, a mulherada sempre vai querer algo que vá dar recompensa, que vai compensar ela, que vai fazer ela diminuir, minimizar aquela dor. Ela vai fazer isso. O teu corpo, mulher, ele está fazendo isso. Isso é um processo fisiológico. E tem gente que fala, isso é frescura. Homens que não compreendem essas mulheres e falam, não, isso é frescura. Esse negócio de tá sentindo dor e TPM, isso é frescura. Não, isso é um processo fisiológico que o corpo da sua mulher ou da sua esposa, da sua namorada está dizendo, se tiver homem aqui, tá? E a mulherada vão entendendo aí a situação. O seu corpo, ele está fazendo de tudo para você não sentir dor. Então, mas você já está com dor, a dor já está instalada ali. O seu ciclo menstrual já está acontecendo, né? Os seios ficam inchados, a dor ali na região, né, do útero fica doendo, a barriga, aquele desconforto abdominal, ela fica sentindo dor de cabeça, irritabilidade. É um processo que está acontecendo um desequilíbrio hormonal e o corpo precisa fazer algo para compensar essa mulher. E o que o teu corpo vai te induzir? O que o teu cérebro vai te induzir, mulher? Ele vai te induzir a consumir alimentos mais palatáveis, alimentos que sejam de rápida absorção, alimentos ricos em açúcar. Por isso que a mulher precisa comer chocolate no momento da TPM. Por causa disso. Por quê? Quando esse chocolate, ele entra, você mastiga, né, aquele chocolate, ele vai sendo digerido quando ele chega lá no teu intestino, é lá no intestino que vai ser acionado o hormônio, a ser liberado o hormônio chamado dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer, do bem-estar, do conforto. Então, quando as mulheres estão no ciclo menstrual, elas estão fazendo esse processo. O corpo delas está fazendo esse processo compensatório para que ela venha sentir prazer, venha sentir bem-estar naquele momento de dor. Então, por isso que tem mulheres que, quando estão no processo de TPM, ficam muito irritadas. Mas quando ela come aquele chocolate, o que acontece? Ela fica bem, nossa, estou maravilhosamente bem. Agora sim. Por quê? Porque o corpo dela liberou um hormônio do prazer chamado dopamina. Então, por isso que tem mulheres que ficam simplesmente loucas quando estão no processo de TPM. Precisa comer uma barra de chocolate inteira, senão não vai conseguir ficar bem. Isso é um processo fisiológico. Mas, Nutri, eu estou no meu processo de emagrecimento, estou no meu período de TPM, como é que eu faço? Nutri, me ajuda. Vamos lá. Consuma primeiramente frutas ricas em frutose, né, que é o próprio açúcar da fruta. Alimentos mais adocicados, maçã, melancia, melão, mamão. Consumir as frutinhas que você me falou, mas não adiantou. O que eu faço agora, Nutri? Então, vamos lá. Tomar bastante água também, ter uma alimentação rica em fibras que vai te dar essa saciedade, tá? Mas mesmo assim, Nutri, não deu jeito. Me ajuda, mulher. Não consigo, já fiz de tudo. Comi a fruta que tu me falou, tomei a água que tu me falou, comi alimentos ricos em fibras, mas não deu jeito. O que eu faço, Nutri? Come o chocolate. Mas, calma lá. Vamos ter estratégia para consumir esse chocolate. E é aí que entra o segredo da Nutri com as pacientes dela que conseguem emagrecer comendo chocolate. O que é, Nutri? Você precisa ter uma estratégia. Você precisa ser estrategista. Você não vai simplesmente, já é 10 horas da noite, eu vou comer uma barra de chocolate inteirinha. Não. Você vai fazer o seguinte, você vai consumir na hora que o seu metabolismo ele está mais acelerado, está mais disperso, onde você está mais também ativa. Em que momento é esse? Ou é no café da manhã, ou é no almoço. Por isso que as minhas pacientes, elas consomem, não são todas, tá, gente? Porque tem paciente que é muito tranquila, consegue fazer o processo de emagrecimento tranquilamente, mas tem mulheres que não conseguem. E eu super entendo, porque eu sou mulher também. Eu quero ter se eu puder emagrecer comendo um chocolate, perfeito. Me diz qual é a mulher que não quer. Claro que quer. Mas aí eu vou fazer de tudo pra ver o que eu posso fazer por ela, por essa minha paciente, por essa minha aluna. E ela vai chegar e eu vou fazer. Então, vamos fazer uma estratégia? Vamos.
você vai tomar o seu café da manhã e você vai consumir um biscoitinho ou um pedaço de bolo. Isso no café da manhã. Isso no momento que está com muita vontade de comer doce ou então está no processo do ciclo menstrual, né? Está na TPM. Vai consumir. Ah, Nutri, não quero comer no café da manhã. Então vamos pro almoço. Faz o teu almoço normal e compra um bombonzinho, uma paçoca, sei lá o que for, mas um bombonzinho e consome depois do almoço. Mas, olha, depois que você terminou de comer, você vai fazer digestão, tá? É importante ter um tempo para digerir. Muito importante, tá, gente? Porque tem gente que come e simplesmente, comi, vou pra ativa. Não. Nós precisamos fazer o processo de digestão. E por isso que tem muita gente que engorda, porque simplesmente comeu, né, engoliu e já vai fazer as coisas. Não, gente, a gente precisa ter esse momento de digestão. Porque quando nós não temos esse descanso pós-almoço, mas como é esse descanso, Nutri? É aquele descanso que a gente vai, come e depois vai se deitar para dormir? Não. É o momento que você vai se sentar, vai ficar ali, pode estar mexendo no celular, fazendo alguma coisa, meia horinha para fazer essa digestão. Porque quando a gente faz a digestão, o que o nosso corpo faz? A concentração de energia ela vai toda pro estômago, porque está acontecendo uma digestão. Então, toda a concentração, o que acontece quando você termina de almoçar? O que acontece com você? Não dá sono? Sim, claro que dá sono. Por quê? Toda a energia que estava aqui vai estar se concentrando, uma grande parte vai estar se concentrando no estômago para digerir esse alimento. Mas quando você simplesmente comeu e vai fazer alguma coisa, o que vai acontecer? Essa digestão, ela vai ser, esses alimentos eles vão ser mal digeridos. Por isso que tem pessoas que engordam, porque tem uma má digestão. Além de ter uma má digestão, tem uma má mastigação. E além de ter uma má mastigação, tem uma má alimentação. Olha só, gente. É toda uma cascata, né? Então, por isso que tem pessoas que engordam. Por isso que tem pessoas que estão com problemas metabólicos, estão com obesidade, hipertensão, enfim, com N situações. Então, a mulherada, elas precisam, né, comer um chocolatinho no momento de TPM, que é para fazer a questão diminuir, né, liberação da dopamina e diminuir essa dor. Tanto que tem mulher que quando come uma barra de chocolate fica tranquila, fica bem. Mas só que, gente, vamos ter o equilíbrio. Tudo é questão de equilíbrio, amada. Tudo é questão de equilíbrio. Tá sentindo dor? Vai para as frutinhas. Ah, não conseguiu, não deu certo. Vai para a água, não deu certo. Vai para a alimentação saudável, não deu certo. Então, come chocolate. Mas qualquer chocolate? Não. Compra um chocolate. Quanto maior o teor de chocolate, melhor para você. E quanto menor o teor de açúcar também, melhor para você que está no processo de emagrecimento, tá? Um processo de emagrecimento. Ah, Nutri, pode uma barra? Também não vamos exagerar, né, amada? Equilíbrio é tudo nessa vida. Como eu falei para vocês, a questão de quando a gente corta o açúcar, acontece a questão da abstinência, né? Como se realmente fosse uma droga. Né? Quando a pessoa ela está ali no processo de sair da droga, do processo da... Como é que fala, gente? Processo de cura da droga, vamos se dizer assim, deixar de usar droga, o que acontece? Ela tem um processo de abstinência, onde ela fica, ai meu Deus do céu, a mesma coisa com o açúcar. Retira o açúcar para você ver, como é que você vai ficar? Vai ficar estressada, vai ficar baixa produtividade, vai ficar sonolenta. Então, a retirada desse açúcar vai ter esse efeito colateral sim, tá? Então, mas vai adiantar, então, você tirar o açúcar e... Não, vou tirar o açúcar, mas eu, em compensação, vou comer outras coisas. Vou comer 1 quilo de maçã, vou comer 3 pães. Não vai adiantar de nada, né, gente? Se você for tirar um excesso e colocar para um outro, não vai adiantar de nada, amada. Você só está tirando um ídolo e passando a idolatria para outro ídolo. Não sei se você conseguiu me entender, mas é praticamente isso, tá? Eu consigo, Nutri, então, perder peso cortando o açúcar? Consegue. Consegue sim. Consegue. Mas, amada, não adianta só tirar o açúcar e continuar comendo que nem uma capivara raivosa. Não adianta tirar o açúcar e continuar comendo parece uma empingibraba. Não vai adiantar. Então, você tem que tirar o açúcar, retira o açúcar de forma gradual, como eu tô falando desde o início dessa live aqui pra vocês. Tira de forma gradual, porém, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma alimentação adequada, uma alimentação equilibrada, uma alimentação rica em fibras, tomar bastante água, tá?
para não sentir essa necessidade por açúcar. Porque o que acontece? Tem pessoas que querem tirar o açúcar, mas a alimentação tá toda desregrada. Não come o açúcar, não come o doce, mas em compensação compra a coxinha do tio ali que vende ali na esquina. Come 3 pães francês. Vai adiantar? Não vai. Coloca metade do prato com arroz. Vai adiantar? Não vai emagrecer, amada. Não, então não vai adiantar tirar só o açúcar. Só que um dos desafios das minhas alunas do grupo de emagrecimento era retirar o açúcar. E, gente, os resultados realmente foram, assim, fiquei de boca aberta. Fiquei chocada em ver pacientes que na hora que tiraram o açúcar, fizeram o desafio do açúcar, perder 4 quilos. Mas por quê? A alimentação também estava de acordo. Não era somente tirar o açúcar, pronto, acabou. Não, a alimentação estava de acordo. Então é todo um processo, gente. Não é somente retirar o açúcar, mas é também ter uma alimentação adequada, tá bom? Como eu falei pra vocês, teve um caso de uma aluna em específico do meu grupo de emagrecimento. Ela não conseguia ficar sem consumir açúcar, sem consumir chocolate. Não conseguia, ficava estressada, ficava irritada, queria largar tudo. E aí eu fiz uma proposta com ela. Então vamos lá. Quer consumir? Vai consumir. Porém, consuma depois do almoço um pedacinho, um tabletezinho da barra de chocolate. Consegue? Bora tentar fazer a questão de... Vamos exercer esse autocontrole? Vamos. Então vamos lá. Ela fez isso, gente. Ela começou a almoçar, fez o almoço direitinho, fez todas as refeições direitinho. Quando chegou na hora do almoço, ela consumiu uma barrinha de chocolate, né? Um pedacinho, um tabletezinho da barrinha de chocolate. Ela perdeu 4 quilos. 4 quilos. E em uma semana. Tá, gente? Olha só o poder de uma boa alimentação, de um bom ajuste e de uma boa nutricionista, claro. Mas olha só como acontece, tem como acontecer. Tem como isso acontecer? Tem como perder peso? Tem. Tem como perder peso comendo chocolate? Tem, gente. Tem. Como eu falei pra vocês, foi o caso dessa minha aluna. E ela perdeu peso. E ela ficou feliz da vida. Ela falou, meu Deus, Nutri, eu jamais imaginei que eu poderia simplesmente emagrecer comendo meu chocolate. Conseguiu. Conseguiu. Então, é possível? É. Porque o que vai fazer, de fato, você emagrecer vai ser a restrição calórica. Vai ser a soma de todas as calorias que você consumiu durante o dia. Ah, Nutri, então eu vou comer só uma coxinha, um pedaço de pizza durante o dia, pronto, acabou. Não, nós estamos falando de uma alimentação saudável aqui. Nós estamos falando de uma alimentação equilibrada. Nós estamos falando de uma vida saudável, de uma vida com saúde. Então eu não vou chegar aqui com você e dizer, não, porque o que vale é a soma de todas as calorias que você consome durante o dia. Não é isso que eu vou falar pra você. O que eu vou falar, quer comer chocolate? Coma. Mas vamos ver como é que está a tua alimentação durante o dia que vai te favorecer a comer esse chocolate. Porque não basta simplesmente colocar o chocolate pronto, acabou e continuar comendo tudo errado. Não. O certo é fazer uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, e que vai favorecer a sua saúde, que vai favorecer também você, né, viver bem. E aí coloque o chocolate. O chocolate ele vai ser uma consequência, vai ser uma recompensa da sua alimentação. Quando você era criança, que a sua mãe, seu pai falava pra você, não, você só vai ganhar presente no dia das crianças se você se comportar bem na escola, se você for obediente. É basicamente isso. No processo de emagrecimento é basicamente isso. Você só vai conseguir comer um chocolate bem, sem culpa, sem medo, sem peso na consciência, se a tua alimentação ela estiver de acordo. Se a quantidade de calorias que você consome no dia bater a tua meta. Então, por isso que tem pacientes minhas que estão emagrecendo comendo chocolate. Vou até mostrar um exemplo para vocês agora, porque eu trabalho com provas. Eu trabalho com fotos. Uma paciente, olha aqui, gente, isso aqui. Vocês conseguem ver? A paciente mandou a foto da barrinha de chocolate que ela come depois do almoço. Olha aqui o pratinho dela. Maravilhoso. Vocês conseguem ver? Será que dá pra ver aqui? Acho que dá pra ver, vocês verem, né? A paciente mandou a foto do pratinho dela. Maravilhoso. E a barrinha de chocolate aqui, ó.
E detalhe, essa paciente, ela perdeu 2 quilos em uma semana. Em 7 dias, ela perdeu 2 quilos comendo chocolate depois do almoço. É possível. É possível. Eu estou aqui para mostrar para vocês, para tirar da mente de vocês, para, sabe, libertar a mente de vocês de que dieta precisa comer aquele frango sem graça, aquele frango horrível com um monte de folha, com um monte de salada. Tem que ficar sem jantar. Gente, parem com isso. Alimentação saudável, nutrição, não se fala disso, não se trata disso. Por isso que hoje tem pessoas... Não, vou tentar falar mais devagar, né? Vou tentar... É porque eu fico revoltada com uma coisa dessa. Eu fico revoltada, sabe? Quando eu vejo pessoas vindo me dizer que dieta é ruim, que não sei o quê. Cara, quem foi que te ensinou, quem foi que te mostrou uma dieta ruim assim? Quando as pessoas vêm dizer, eu não gosto de fazer dieta, porque dieta deixa de comer, eu deixo de comer as coisas que eu gosto, eu faço dieta, mas depois eu volto a engordar. Eu tô aqui para dizer que é possível e que você pode comer sem voltar a engordar, que você pode comer o que você gosta. Eu posso fazer isso. Eu posso, gente. Por quê? Porque não é soberba, não. É simplesmente convicção mesmo, porque eu tô aplicando esse método há muito tempo. Há muito tempo, com meus pacientes, todos os dias no consultório, com meus pacientes, com as minhas alunas no meu grupo de emagrecimento. Comigo. Eu apliquei comigo e emagreci. Entende? Então é possível. Vocês precisam tirar da mente de vocês de que pra fazer uma dieta pra emagrecer, tem que comer aquele frango horrível sem graça. Temperado só com sal. E às vezes nem sal, né? Porque eu fico com medo. E um monte de salada, um monte de folha. Não, é possível. Cada paciente, cada aluna que tem chegado comigo, quando eu cheguei para as meninas no grupo de emagrecimento. Peraí. Quando eu cheguei com as meninas no grupo de emagrecimento, que eu falei para elas, olha, vamos fazer o seguinte. Todo dia, pela manhã, vocês vão comer um pão francês durante a manhã. Tem pão integral? Nutri, eu consigo comprar pão integral, porque muitas delas não tinham condições de comprar. Por isso que eu digo que, esse negócio... Desculpa pra mim esse negócio de... porque eu tenho que comer só vou conseguir emagrecer se eu comer alimentos integrais. Eu só vou conseguir emagrecer se eu tiver dinheiro. Eu quebro todas essas objeções agora, se você vier com uma desculpa pra me dar, dizendo que eu não consigo emagrecer por causa disso, disso e disso. Eu sou prova viva, minhas alunas são prova vivas, meus pacientes são provas vivas de que conseguem emagrecer gastando pouco, comendo o que gosta e tendo uma alimentação prazerosa. Porque ainda tem isso. Porque todo mundo pensa que fazer dieta é algo ruim, é um sacrifício. Eu quebro todas as objeções se alguém vier me dar uma desculpa aqui e dizer porque se eu fizer uma dieta assim... Não, eu quebro todas as objeções agora. Porque tudo que eu tenho aplicado durante esses 4 anos que eu estudei, mais 2 anos agora de pós, e esse tempo que eu tô, com a experiência que eu tenho aplicado isso no consultório, tem dado muito certo. Então as pessoas hoje vêm me dar desculpa. Não, comigo não funciona, porque eu quebro na hora tudo e qualquer tipo de desculpa. Tá bom? Mas vamos voltar aqui, né? Pra gente finalizar. Então, como eu falei pra vocês... sim, eu vou trazer pra vocês também um estudo, gente, que eu achei muito importante, muito legal. Esse estudo, que foi da Universidade de Tel Aviv, que é em Israel. Esse estudo tinha 193 obesos, 2 grupos separados, e eles tinham alimentação iguais. A alimentação em calorias era iguais, eram 1.600 para homens, 1.400 para as mulheres. Ou seja, esse grupo foi dividido em 2 e os 2 grupos eles tinham alimentação igual em calorias, em tudo. Só que tinha uma diferença, que um grupo eles consumiam chocolate, bolo, biscoito no café da manhã e o outro grupo não consumia. E quando eles foram analisar, quando eles foram chegar na discussão, no resultado final do estudo, eles perceberam que essas pessoas que estavam consumindo bolo, chocolate, biscoito no café da manhã estavam emagrecendo muito mais, perderam 18 quilos. Enquanto que o grupo que não estava consumindo isso pela manhã
não perdeu peso como esse grupo que estava comendo essas coisas no café da manhã. E aí, o que eles foram perceber? Que essas pessoas que não estavam consumindo esses alimentos pela manhã, esse grupo que não estava consumindo nada pela manhã, eles estavam consumindo durante o dia. Ou se eles não estavam consumindo durante o dia, eles estavam consumindo nos finais de semana, que é o que acontece muito. As pessoas hoje fazem dieta segunda a quinta-feira. Chegou sexta, sábado e domingo, não tem mais dieta. É o famoso dia do lixo. Eu odeio quando a pessoa vem comigo dizer que tem dia do lixo. Não, Nutri, porque... E o meu dia do lixo? Não existe dia do lixo. Dia do lixo foi criado para as pessoas que não têm prazer, que não têm uma alimentação adequada, que não têm uma alimentação prazerosa, que não estão no processo de emagrecimento e não estão sentindo prazer nesse processo de emagrecimento. São pessoas que simplesmente estão fazendo uma dieta da cabeça, ou uma dieta da blogueira, ou uma dieta da vizinha, do Google, e está sendo uma coisa torturante. E aí, para compensar os dias de sacrifício que ela passou, ela precisa ter um dia do lixo. Que ela vai comer tudo que ela não comeu durante a semana. Aí me diz se adianta de alguma coisa, gente. Por isso que quando as pessoas vêm me dizer, dia do lixo, eu odeio essa palavra, eu odeio esse negócio de dia do lixo, porque isso não existe. Meus pacientes nem precisam disso, porque eles têm liberdade alimentar. Sabe o que é liberdade alimentar? É quando você come algo que você quer comer e você não sente culpa, você não sente remorso, você não sente peso e você não pensa, poxa, o que a minha Nutri vai pensar? Isso vai interferir na balança. Não, meus pacientes têm essa liberdade alimentar. Essa minha paciente teve liberdade alimentar para comer o chocolate dela. Então é possível e eu posso te provar que é possível. Se você chegar comigo hoje e falar, Nutri, eu quero emagrecer, Nutri, mas eu quero comer chocolate, eu duvido com você que você vai emagrecer. Você vai conseguir emagrecer comendo chocolate. Eu posso te provar isso que eu tô falando. Eu assino embaixo e eu sou muito mulher para dizer isso, para afirmar isso para vocês. Isso não é somente estudos que falam, mas é também a experiência que eu tenho. A experiência que eu tenho com as minhas alunas, a experiência que eu tenho com meus pacientes no consultório e a experiência que eu tenho comigo mesma, porque eu apliquei um método que eu estudo, que eu estudei, né, que eu criei. Eu ensinei também para essas pessoas e tem dado certo. E deu certo, muito certo, e tem dado muito certo. Então é possível, sim. É possível emagrecer comendo o que gosta. É possível emagrecer. É possível ficar magra sem voltar a engordar. É possível. Isso só depende de você. Tá bom? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, esse é o momento é agora. Mas se não, vocês podem também, se vocês não tiverem pergunta agora, podem me mandar lá no direct, porque a Nutri vai ter que agora fechar a live, né? Nós já finalizamos por hoje. Eu amei essa live de hoje, amei estar com vocês e que nós possamos estar terça-feira na próxima live, né? Nós temos esse encontro marcado fixo nas terças e sextas-feiras às 8 horas da noite, tá bom? Beijo da Nutri pra vocês e até a próxima. Tchau!